Bom dia, meus irmãos! É com muita satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje. E queria pedir a você, para dar aquele joinha para mim, para dar força para mim. E queria pedir para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal. Ô meu irmão, se inscreva aí, dá uma força para mim, tá bom? E, meus irmãos, eu queria bater um papinho aqui hoje com um senhor que tem feito uns comentários no meu canal, uns comentários assim, bastante agressivos, atacando a minha pessoa, fazendo ataques a mim. O nome que aparece lá é Kurt Kahneman. Se for esse o nome dele, eu vou chamar ele de Sr. Kurt. Sr. Kurt, se é que o senhor não entende de leis, eu vou dar uma dica para o senhor aí. Eu estou fazendo um vídeo questionando uma organização religiosa. Eu estou questionando os ensinamentos de uma organização religiosa. Eu não estou falando de pessoa física. Eu não estou atacando pessoas e não estou questionando pessoas. Portanto, os ataques que o senhor está fazendo a mim. O senhor não está atacando a religião que eu frequento. Até porque a religião que eu frequento, o senhor ataca ela dia e noite. Então veja, senhor Kurt, a própria organização religiosa que o senhor pertence declarou numa revista que toda organização religiosa que se diz ser a salvação, que se diz ser a tábua de salvação de milhões de pessoas, tem que ser criticada e esmiuçada. Então, portanto, eu tenho todo o direito de questionar a organização religiosa que o senhor frequenta. Isso aí, nós temos liberdade de expressão. Nós temos liberdade de expressão para questionar a organização religiosa. Agora, o senhor não tem liberdade de expressão para ofender a minha pessoa. Isso aí o senhor não tem, não. Tá bom? Então veja, se o senhor questionar a religião que eu frequento, eu não estou nem aí. Agora, a minha pessoa, isso aí o senhor não tem direito de fazer. E eu vou dizer para o senhor uma coisa. Se o senhor continuar me fazendo as ofensas que o senhor está fazendo, olha, os comentários que o senhor está fazendo estão todos guardadinhos aqui no meu celular. Eu vou procurar a delegacia e vou apresentar todos os comentários que o senhor está fazendo e vou procurar um advogado e vou abrir um processo contra o senhor. Tá bom? Porque o senhor não tem direito de fazer isso. Até porque, deixa eu dizer para o senhor, os meus vídeos estão no YouTube, o senhor não é obrigado a assistir. O senhor assiste se quiser. Tá bom? Então o senhor está assistindo porque o senhor quer assistir. Se o senhor não quiser assistir, deixa meus vídeos para quem quer assistir. Tem muitas pessoas que gostam. Então fica quietinho no canto do senhor, fica aí puxando o saco do corpo governante. O senhor diz que o corpo governante é Deus? O senhor falou isso nos comentários? Então fica aí puxando o saco do seu Deus aí e deixa eu para cá com o meu Deus, que é o Criador, e para de me atacar, porque isso aí vai gerar um processo para o senhor, tá bom? Meus irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a forma como as testemunhas de Jeová encaram o corpo governante, né? Ou seja, os dirigentes máximos. As testemunhas de Jeová obedecem cegamente esses dirigentes máximos deles, chamado corpo governante. Obedece cegamente, sem questionar, né, sequer uma palavra que esse corpo governante fala ou coloca ali naquelas revistas deles. Esses 9 homens na organização das testemunhas de Jeová esses 9 homens na organização das testemunhas de Jeová são tratados como Deus. Quem ousar a questionar uma só palavra que esses homens colocar nas revistas, ou seja, que eles falaram no discurso, quem ousar é desassociado e como se fosse apóstata. Mas eu vou provar que as testemunhas de Jeová estão cometendo um grave erro. Eu vou apresentar aqui 10 motivos para vocês não obedecer esses homens sem questionar.
Primeiro motivo, motivo número 1. Nós só temos que obedecer sem questionar somente a Deus. Né? Só temos que obedecer sem questionar somente a Deus. Agora, as testemunhas de Jeová cometem um grave erro idolatrando esses homens. Até porque, no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, o próprio Deus, que vocês, testemunhas de Jeová, chamam de Jeová, disse: não terás outros deuses diante de mim. O próprio Deus que vocês dizem que adoram, que vocês chamam de Jeová, disse: não terás outros deuses diante de mim. Agora veja, esse corpo governante diz que ninguém pode achegar-se a Deus se não for por meio deles. Então eles estão se colocando como intermediário entre a humanidade e Deus. E em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo disse, olha, que existe um só mediador entre Deus e os homens, um só homem, Jesus Cristo. E em Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo disse que no passado Deus falou por meio dos profetas. Agora Deus nos fala por meio de Jesus Cristo. Então temos certeza que o que esse corpo governante fala para as testemunhas de Jeová não vem de Deus, porque Deus nos fala somente por meio de Jesus Cristo. Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, o próprio Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Então, as testemunhas de Jeová deixam de confiar em Deus para confiar em homens. Então, isso quer dizer que as testemunhas de Jeová são malditos. Eles são malditos, porque maldito é o homem que confia no homem. E em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 10, Jesus disse, olha, nem chameis a ninguém de vosso guia, porque um só é vosso guia, o Cristo. E no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora, número 6. Número 6 é muito interessante. Número 6 mostra que a expressão corpo governante, ela não se encontra na Bíblia. Você não encontra essa expressão corpo governante na Bíblia. Agora veja, as testemunhas de Jeová dizem que a Trindade é falsa, porque a palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Agora, o que dizer da expressão corpo governante, se ela não se encontra na Bíblia? Então, essa expressão também não é falsa? Então, analisa bem testemunho de Jeová. Número 7. O texto bíblico que fala do escravo fiel e prudente trata-se de uma parábola. O texto bíblico que fala do escravo fiel e prudente trata-se de uma parábola e não é uma profecia. Então, esse negócio de corpo governante é uma farsa. Número 8. Número 8. Mostra que o corpo governante adulterou o texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, para dizer que eles são substitutos de Cristo. Mas não existe um texto bíblico que diz que Jesus escolheu substitutos para ele. Não existe um. Número 9. Número 9. Numa revista Sentinela, de fevereiro de 2017, o próprio corpo governante admitiu que não recebe revelações da parte de Deus e nem é perfeito. Por isso, pode cometer erros ao explicar assuntos bíblicos
ou dar orientação. Agora eu pergunto, como é que eu vou obedecer cegamente alguém que admite que pode cometer erros ao explicar assuntos bíblicos ou a dar orientação? Como que eu posso acreditar cegamente em alguém que diz isso, né? Segundo, quem garante que as coisas que esse corpo governante fala não é uma mentira, não é coisa deles mesmos? Porque se eles mesmos dizem que não recebem orientação da parte de Deus, então como é que eu vou acreditar, sem questionar, em coisas que esse corpo governante fala, né? Agora, número 10, o 10º motivo. Quantas profecias dos líderes da torre de vigia já falharam? Ora, o Armagedon em 1872, 1914, 1915, 1918, 1925. A geração de 1914 que não passaria, né? Eles disseram também que de 1942 não passaria sem vir o Armagedon. E por fim, 1975, né? O famoso 1975, que eu me lembro muito bem dele, que eu já era testemunha de Jeová nessa época, em 1975. Que 1975 seria o ano crucial, que completaria os 6.000 anos da história da humanidade. E que, a partir de outubro de 1975, já começaria o milênio. Então veja, meus irmãos. Agora, o que dizer, né? O que dizer do século XX, né? Que eles diziam também que do século XX não passaria. E nós estamos no século XXI. Agora veja, meus irmãos. Dá para acreditar nesses homens sem questionar? Dá para acreditar no que esses homens falam sem falar, ó, a palavra desses homens é infalível, não falha? Não dá para acreditar, meus irmãos. Não dá para acreditar. Depois de tantos erros, tantas falhas, quem garante que tudo que esses homens estão falando não é mentira? É mentira. Não tem como acreditar, não, né? Agora, se você acha que pode acreditar nesses homens, então tudo bem, acredita então. É um direito seu. Nós temos direito de cometer nossos erros e você quer cometer esse erro de acreditar nesse tal corpo governante? Então acredita. Então acredita nesse corpo governante. Vai em frente. Vai em frente. Mas você fique sabendo que você está cometendo um grande erro em acreditar nesses homens. Porque, veja, tantas falhas. Agora veja, meus irmãos, como é que nós podemos saber que um profeta é um falso profeta? Nós sabemos que um profeta é um falso profeta quando esse profeta fala e aquilo que ele fala não se cumpre. Então, depois de tantas falsas profecias desse chamado corpo governante, nós podemos ter certeza que esse corpo governante é um falso profeta. É um grupo, né, de falsos profetas. Porque, veja, tantas falsas profecias e nada se cumpriu. Podemos ter certeza que o Charles Taze Russell é um falso profeta mencionado na Bíblia. É um falso profeta. Porque depois de tantas falsas profecias dele e de tantos outros, né, nós podemos ter certeza que o Charles Taze Russell é o falso profeta. E, atualmente, o falso profeta atual é o corpo governante.
O corpo governante é o falso profeta atual. Nós podemos ter certeza disso. Isso aí eu falo sem medo de errar. Porque depois de tantas falsas profecias, não tem como você achar que seja diferente. Então é isso aí, meus irmãos. É o que eu tinha para dizer, é isso. Muito obrigado por vocês assistir o meu vídeo e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.